Então, pessoal, entendido que a água que se encontra retida no solo entre a capacidade de campo, a umidade crítica e o ponto de murcho permanente é perdida através da evapotranspiração, tá? Nós precisamos determinar os valores, né, dessa evapotranspiração, pois só assim nós saberemos em que momento, em que determinado dia o solo atingirá o limite máximo que eu posso deixar a água ser perdida desse solo. Ou seja, atingiu a umidade crítica em tal dia. Quer dizer, eu sei que em tal dia a quantidade de água perdida somada nesse período quando eu tive a capacidade de campo até aquele dia, essa quantidade de água atingiu a umidade crítica. Então eu sei que naquele dia eu tenho que fazer a intervenção ou a aplicação de água. Tá? Então eu preciso saber, tá, qual é a evapotranspiração daquela cultura naquele solo para aquelas condições climáticas, pois só assim eu saberei, tá, em que momento eu devo fazer a intervenção por meio da irrigação. Tá? Então eu preciso determinar essa evapotranspiração, porque é assim que a água é perdida daquele solo. Tá, ok? Então, existem alguns cálculos, tá? Existem métodos de determinação direta, que eu consigo medir a umidade do solo, por exemplo, tensiômetros, tensímetros digitais, sondas, eu não falei aqui, mas existem métodos de determinação direta e indireta. Eu vou lá no solo, ou eu introduzo um equipamento que faz a determinação da umidade, são os métodos indiretos, sondas TDR, aparelhos FDR, sondas de nêutrons e alguns outros equipamentos que medem indiretamente o teor de água ou a umidade daquele solo. Existem os tensímetros, né? Os tensiômetros, que são estruturas que eu coloco dentro do solo, que eu faço a medição com tensímetros, que também me determinam uma relação da tensão com a quantidade de água disponível no solo, porque eu tenho a curva de retenção desse solo. Mas se eu não tenho isso, eu posso fazer de outra forma, sabendo que as condições climáticas, né, tendo dados de clima das condições que estão ocorrendo na cultura, ali naquele local, naqueles dias. Tá? Então, esse é o meio mais comum de se determinar a evapotranspiração dessas culturas para poder fazer o manejo da irrigação. E nós vamos apresentar aqui dois cálculos. Um, onde eu utilizo um modelo matemático, tá, que a FAO preconiza o uso, que é o mais utilizado no mundo todo, que eu utilizo dados climatológicos, preciso de uma estação meteorológica no local, que é um modelo, assim, vamos dizer, mais preciso, tá, e mais utilizado. E tem outro modelo que eu vou apresentar, existem inúmeros, tá, modelos, um outro que é bem mais simples de utilizar, eu uso só os dados de temperatura máxima, mínima e média do ar no período que eu estou estudando ali a perda de água da cultura naquele determinado solo. Então, para fazer o cálculo da evapotranspiração da cultura, eu utilizo um outro parâmetro que eu chamo de evapotranspiração de referência, que é o quê? Os pesquisadores descobriram que eu consigo calcular a evapotranspiração de um gramado totalmente fechado, coberto, com grama bem gramadinho, tá? E a grama a uma altura de 12 centímetros, eu tenho que manter o gramado nessa altura, tá? Eles conseguiram determinar que, em função da variação climática, a quantidade de água que é perdida por evapotranspiração. Então, se muda as condições climáticas, velocidade de vento, temperatura, radiação solar, uma série de coisinhas, eles conseguem chegar a um valor muito próximo da quantidade de água que realmente é perdida daquele solo. Tá? E eles determinam isso dando o nome a isso de evapotranspiração de referência. Por quê? Porque a evapotranspiração determinada para essas condições, eu vou utilizar para determinar a evapotranspiração da minha cultura lá no campo. Como isso? Os pesquisadores há muito tempo conseguiram, já vem fazendo esses trabalhos constantemente, à medida que saem materiais novos, novas variedades cultivadas de grupos de vegetais, eles fazem os cálculos, está comparando o quê? A evapotranspiração daquela cultura em relação à evapotranspiração determinada por cálculos da evapotranspiração de referência. Então, eles correlacionam a evapotranspiração da cultura com a evapotranspiração
de referência. E eles sabem que, dependendo da fase de desenvolvimento da cultura, a evapotranspiração da cultura vai ser maior ou menor do que a evapotranspiração de referência. E eles determinam isso para cada fase de desenvolvimento da cultura. Então, dependendo da fase de desenvolvimento da cultura, eu tenho uma evapotranspiração da cultura em um percentual ou um valor em relação à evapotranspiração de referência. Imagine assim, a soja, um caso hipotético, a soja em V5, e ela tem uma evapotranspiração de referência, o valor que eu calculo dá 0,8. Ou seja, quer dizer que essa soja ela está transpirando 80%, tá, de água do que a evapotranspiração de referência daquele gramado está perdendo de água. Então, vamos dizer que aquele gramado está perdendo 10 milímetros de água por dia, tá, por metro quadrado. Essa evapotranspiração de referência para aquele dia que eu estou fazendo o cálculo, na soja, para aquela fase de desenvolvimento, eu vou estar perdendo apenas 8 litros de água por metro quadrado por dia. Então, essa evapotranspiração de referência me ajuda a determinar a evapotranspiração da minha cultura, que é dependente da fase de desenvolvimento da cultura. Então, quando a cultura é nova, ela tem uma pequena área foliar, lembra que eu falei dos fatores que influenciam na evapotranspiração da cultura, a perda de água para a atmosfera, a área foliar é uma delas? Imagine que a planta é nova, pequena, ela tem pouca área foliar. A transpiração dela é pequena, quer dizer, a quantidade de água perdida por transpiração é pequena. À medida que essa planta cresce, a área foliar aumenta e a transpiração aumenta, tá? A perda de água para a atmosfera aumenta. Então, plantas jovens, evapotranspiração da cultura menor do que evapotranspiração de referência. Plantas, à medida que elas crescem, ficam grandes, aumentam a área foliar, a evapotranspiração da cultura vai tornando-se maior do que a evapotranspiração de referência. E é assim que eu consigo calcular. Existem valores tabelados da relação entre a evapotranspiração de referência e a evapotranspiração da cultura que está estabelecida naquele local. E através desses valores tabelados que a gente encontra na literatura, que a gente determina a quantidade de água que está sendo perdida do solo, tá? Para determinar o ponto que eu atinjo a umidade crítica e faço a intervenção da água por meio da irrigação, tá? E é isso que nós vamos apresentar agora. Então, nós vamos usar as aulas do professor Álvaro Cândido, tá? Eu já apresentei algumas, eu achei bem didáticas, videoaulas curtas e simples, fáceis de entender. Então, nós vamos utilizar as aulas dele, algumas videoaulas dele, para ver se facilita o entendimento dessa disciplina para vocês, tá ok? Então, vamos lá agora às aulas do professor Álvaro Cândido. Até mais.